Senhor e orando. Logo após a oração, a Maria já fica pronta aí para estar louvando ao Senhor. Santo nosso Pai, Senhor. Amém. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Deus, aleluia. Amém. Amém. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa inquietude notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Senhor, Pai, nós te louvamos, agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar diante da tua presença, na tua casa, Senhor Jesus, para louvar e exaltar o teu santo nome, meu Deus amado. O Senhor conhece, Senhor Jesus, a necessidade de cada um dos teus filhos, meu Deus. Venha falar conosco nesta manhã, ó Pai amado, derramar o teu poder, o teu Espírito Santo em nosso meio, Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, toma a direção desse grupo nessa manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos ouvir já a Maria, adorando o Senhor. Logo após a Maria louvar, aí o Adão já está fazendo a apresentação e as irmãs também para ficar preparadas. Cumprimenta as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Contigo eu não temo a ninguém. Contigo eu salto uma muralha. Contigo eu venço uma batalha. Contigo eu sempre venço o inimigo. Contigo eu sempre encontro solução. Também podes me dar
estamos felizes nesta manhã para nós podermos exaltarmos o nome do Senhor. Nós queremos apresentar os nossos irmãos, o qual nós o convidamos para estar nesta manhã, nessa consagração, para estar reunidos aqui hoje, pregando a palavra de Deus, dando ensinamento, pastor Augusto, Jagarora, também a irmã Júlia, seus filhos, que eu não consigo decorar o nome deles ainda, mas estão uma bênção, os nossos irmãos. Vamos dar uma saudação bem-vinda aos nossos irmãos, qual estão nessa noite, nessa manhã, para exaltarmos o nome do Senhor juntamente conosco, como dizemos, sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a filha do pastor Augusto, a irmã Júlia, a sua família. Só Deus vai recompensá-lo. Vamos estar ouvindo as irmãs já adorando o nome do Senhor. Logo após a filha da irmã Júlia, porque eu não sei, eu não consigo ainda falar o nome. Está com a oportunidade. Siga a direção de Deus, os irmãos com a paz do Senhor, amém? Jesus, maravilhoso. Glória a Deus. Meu Deus, Eu não adoro somente porque Ele é santo. Eu não adoro somente porque Ele é justo. Fiel, verdadeiro, infalível, inefável, insondável, insolúvel, totalmente incomparável, majestoso, glorioso, onipotente Ele é. Pai da eternidade, é o autor da minha fé. Eu não adoro somente porque sei que Ele tem nas mãos todo o poder. Comanda o universo com a palma de suas mãos. Entre todos os vencedores, Ele é o campeão. Eu tenho que o adorar, pois mesmo antes da
ela louvando ao nome do Senhor. Logo após, se for possível, as crianças também vão louvar nesta manhã, em toda a consagração. Eles adoram o Senhor, então vão adorar nesta manhã. Minhas mãos com você. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja e
adorar ao Senhor, logo após a irmã Júlia estar adorando com 2 louvores. Meu Deus, que maravilha. Aleluia. Oh, aleluia. Pai maravilhoso. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se tem mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com força do Senhor. Amigo de Deus, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas com força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube muralhas. Amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Meu Deus. Você está ouvindo a irmã Júlia já adorando ao Senhor? Abra teu coração nesta manhã. Deixa Deus tocar no teu viver, porque Ele é fiel e está aqui.
Pai maravilhoso. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Amém. Manhã de vitórias, né? A presença de Deus, porque foi na vitória ter levantado dessa cama, né? Renunciar um pouco a horas de sono, né? Mas é necessário renunciar a muita coisa para poder estarmos aqui adorando o nome do Senhor. E antes de adorar a Deus, eu quero ler um pouco a palavra do Senhor com vocês, no livro de Apocalipse 2. Desde o versículo 2 em diante, o Senhor está falando conosco desde o início desta consagração. Diz assim a palavra do Senhor: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste. Tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois se não, brevemente a ti virei, tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço, que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Irmãos, o que vocês estão fazendo nesta manhã é muito bom, pois estão renunciando a muitas coisas. Porém, nós, quando estamos adentrando neste lugar, devemos deixar Deus falar e renunciar ao nosso eu. Tirar tudo que Deus não se agrada e lembrar o que eu tenho feito lá no passado que hoje não estou fazendo mais. Quantas horas de oração eu tinha? Quantas vezes de madrugada eu levantava e hoje já não levanto mais? Quantas vezes eu lia a palavra e hoje não leio mais? Quantas vezes eu prestava mais atenção nos louvores, nas orações e na palavra? E hoje eu estou com a minha mente muitas vezes vagando em outro lugar e não deixando Deus trabalhar no meu coração. Então vamos cada vez mais deixar o Senhor e o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, mas vamos obedecer, porque Deus está quebrando muitas coisas neste lugar, nesta manhã. Está abrindo portas, está abrindo caminhos, mas tudo depende de mim, de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para as dificuldades, olhamos para esse mundo, tudo que tem acontecido. Mas nessa manhã o Senhor está falando conosco nesta manhã. Deixa tudo para trás, que eu estou cuidando de tudo. Faça a minha obra, faça a minha vontade. E deixa tudo o resto nas minhas mãos. Só faça o que eu mando. Se dedica ao Senhor e deixa Deus tratar. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus sarar essas feridas nesta manhã em nome de Jesus. Nesta manhã o Senhor está curando feridas, está curando corações. E Deus está falando. Deixa tudo nas minhas mãos. Confia em mim. Não olha para os homens, olha para mim. Eu vou fazer. Eu vou tratar. Eu vou cuidar. Amém? Glória a Deus. Sofrer tentando aceitar quantas vezes falhei. Não sou tão como tu queres, Senhor. Eu quisera ser tu e mais santo dos meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. O meu tempo, por vir o tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, é mais doce, mais pura que o mel. Reconheço, Senhor, que estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. E uma
glória a Deus por esses louvores que já temos sentido a presença do Senhor. Eu quero só deixar uma palavra no livro de Atos. Depois estou passando uma oportunidade ao irmão Josué. Depois do irmão Josué, o irmão Gelson vai estar orando. E nós já vamos estar passando ao pastor Augusto, que vai estar trazendo a palavra do Senhor. Hoje nós não vamos tirar mais aquele período de oração, para deixar mais tempo para o pastor Augusto trazer a palavra. E nós vamos estar adorando o Senhor. No livro de Atos, no capítulo 2 e o versículo 42, diz sobre a união dos cristãos. E perseveravam na doutrina do apóstolo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinal fazia pelos apóstolos. E todos criam e estavam juntos e tinha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bem, repartia com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseveravam unânime, todos os dias do templo, ao partir do pão, na casa, e comiam junto com alegria e gentileza de coração. Louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que haviam de salvar. É esta a união do cristão, irmão. Se nós formos pegar e vermos como eles eram, hoje nós vivemos um dia muito diferente. Mas se nós, como igreja, como noiva de Cristo, perseverar na doutrina dos apóstolos, diz esta palavra, na comunhão, no partir do pão, na oração, e em toda a alma haver temor, irmãos, a presença de Deus sobre a nossa vida. Então que possamos permanecer nesta união, nesta comunhão, porque o Senhor, Ele se agrada, irmãos, quando vivemos em união na presença do Senhor. Não importa de que maneira você chegou aqui, mas saiba que o Senhor está contigo em todos os momentos da tua vida. Você renunciou para estar aqui nesta manhã. Nós fizemos uma renúncia, mas a Bíblia também é clara em dizer: toma a tua cruz e siga, e nos diz ainda que é para nós renunciar. Então, se estamos aqui nesta manhã, estamos renunciando esta carne e estamos adorando ao Senhor. Eu não sei fazer nada, eu digo, irmã Júlia, que eu não sei. A coisa que eu sei é estar em oração e estar dirigindo esses trabalhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu digo para essas meninas, porque eu chamo elas de meninas, e digo a elas: eu não tenho essas criatividades que vocês têm, mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração, é de estarmos em comunhão com Cristo, é de estarmos em oração, é de estarmos diante da presença dEle. Isso o Senhor faz arder no meu coração, e por isso nesta manhã nós estamos aqui reunidos diante da presença do Senhor. Eu já faço esse trabalho ali na igreja sede, né? Todos os primeiros sábados eu convoco as irmãs para estar em consagração. E quando chegamos aqui, eu falei ao meu esposo: eu quero também fazer consagração junto com aquele povo ali no tabuão. E desde que nós colocamos esse trabalho, eu agradeço a vida de cada um, irmãos, porque eles não nos têm deixado, ele tem estado aqui na presença do Senhor. Ainda que nós sentimos falta de alguns, que a gente compreende que não é todos que podem estar, né? Tem um irmão que está trabalhando esta manhã, irmão César, aqueles que não podem por enfermidade, mas nós estamos colocando diante da presença do Senhor. E eu quero, como esta palavra, uma igreja como dos apóstolos, né? Que oravam, que tinham temor, que tinham comunhão com os outros. Esses dias ali na sede, alguém falando algumas coisas e nós conversando, e eu disse: nós queremos ser da paz, nós queremos ter comunhão, nós queremos ter união. E a outra irmã também disse: eu também. Nós queremos ser como Abigail, queremos apaziguar, não queremos colocar mais força
dando aí a oportunidade ao irmão Josué para uma palavra, aquilo que o Senhor colocar no seu coração, pois o irmão Gelson orando, já passando ao pastor Augusto e aí o encerramento com o meu esposo, e eu quero agradecer. Agradecer pelas contribuições de cada um que doaram, né, as suas contribuições, porque logo após vamos ter um almoço e os irmãos com um coração enorme nos abençoaram ali. Que Deus venha recompensar, venha abençoar cada um de vocês. Salve o nosso Pai do Senhor, amém? Convido os jovens para nós juntarmos louvando ao Senhor com louvor. Meu Deus, que maravilha. Pai maravilhoso. Meu Deus, Jesus maravilhoso, aleluia. Meu Deus, Deus, aleluia. glória a Deus, santo, meu Deus. aleluia, glória ao Senhor Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti.
fazer. E vamos continuar orando a favor dos nossos irmãos que estão trabalhando. O vereador irmão Ismael está um pouco mais longe também, ali em Mato Grosso. Também temos o irmão César. Vamos orando a favor dos nossos irmãos que estão trabalhando. Salve, igreja, Pai Senhor. Amém. Senhor Deus, nessa manhã, Senhor, para o nosso Senhor, tua presença, te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, Senhor Deus, Pai Senhor. Oh, Pai querido, para que eu teu Senhor, usa, Pai, Senhor, conosco, estão ouvindo de ti, Senhor, não querendo, Pai. Confronta, Senhor, com a tua palavra. Eu conheço o Senhor, o coração de cada um, a vida de cada um, que esquentaram a casinha, Senhor. Oh, aleluia! Canta o teu nome, vai! Oh, glória! Vamos Senhor, nós te pedimos, Senhor, Senhor, glória, Senhor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Nós vamos fazer uma leitura nesta. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu de poder estar aqui com os irmãos. Também o pastor desta igreja, nosso irmão presbítero Adão, Guilherme Silvano. Deus continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Espero que todos estejam bem com suas famílias e que a graça de Deus sempre repouse sobre a vida de vocês. Isso é muito importante daquilo que está sendo feito aqui, porque isto enaltece muito a obra de Deus. E não só isso, mas também capacita-nos a cada um para as coisas maiores de Deus que virão. Tiago capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações ou em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, a ser-lhe dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento e é lançado de um lado para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 22. Sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que não contempla ao espelho, o varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Podeis se assentar. Irmãos,
Esta manhã é uma manhã de consagração em poder estar tirando este momento, esta manhã, um momento com Deus, né? Porque em todo momento nós estamos na presença de Deus, mas esta manhã ela foi tirada um momento específico para poder engrandecer a Deus. Amados irmãos, eu creio que todos que nós ouvimos os louvores nesta manhã têm falado aos nossos corações, e eu creio que a palavra também ela não é diferente daquilo que pode falar. A carta ao Tiago, ela é uma carta de exortação a respeito da nossa fé, a nossa perseverança da fé. Eu quero falar um pouquinho sobre algum aspecto desta fé, e a qual ela tem o poder de fazer muitas coisas em nossas vidas. E não só isso também, mas ela vai fazer nos tornarmos ser perfeito diante de Deus. Porque eu digo sempre, irmãos, diante do homem você nunca vai ser perfeito. Sempre vai faltar alguma coisa. Pode até estar bem mais vestido que todos, mas sempre alguém vai colocar defeito. Vai colocar defeito na roupa, no cabelo, no sapato. Então não é essa perfeição que Deus procura em nós. É a perfeição em saber que a obra de Cristo em nós, ela está sendo completa. Então Tiago, ele está exortando aos irmãos a respeito disso. E essa perfeição que Cristo, que Deus vê em nós, faz nós podemos tirar alguns hábitos ruins que temos em nossas vidas. E hábitos que o ser humano ele vem trazendo consigo várias coisas. Hábitos que aprenderam dos seus pais, dos seus avós, hábitos que traz de culturas pagãs, que às vezes eu digo, irmãos, que em nosso meio cristão, se nós não tomarmos cuidado, vamos deixando essas coisas acontecerem em nosso meio. Eu não sei se alguns irmãos aqui, eu creio que os irmãos mais antigos, os mais novos não, tudo isso, mas antigamente os mais antigos tinham o costume, se chegar uma visita não bem, como diz, seja bem-vindo na casa, vai e coloca a vassoura atrás da porta. Quem lembra disso? Eu espero que ninguém está fazendo isso aqui, senão, e vai outras coisas mais, são hábitos, parece que não, pastor, isso não tem nada a ver, mas no sistema espiritual tem muito a ver isso, e isso vamos arrastando. Como eu disse, hoje os mais novos não vão entender, mas vão criando outros hábitos que vai contradizendo a nossa fé e vai nos separando dessa perfeição que Deus quer que nós sejamos para eles, um ser perfeito em nosso âmbito daquilo que nós temos em provações, em nosso âmbito na nossa perseverança e no âmbito de sabedoria. Porque tudo que nós fazemos e tudo que nós realizamos nessa vida, devemos ter sabedoria. A sabedoria de saber que Deus é que dá a capacidade de nós compreendermos, como eu disse, esse mundo que nós vivemos, e também a capacidade de separar muitas coisas. Tem alguns que acordam, quando vai levantar, a primeira coisa, tem o costume de colocar o pé direito no chão. E isso vai criando tipo um Deus. E quando nós olhamos, Tiago vai exortando isso, e não só isso, também a forma de falar. Porque Tiago vai dizer que o poder da palavra, ela tem o poder de abençoar e tem o poder de amaldiçoar. E hoje o mundo está ali, nós vemos que as pessoas falam o que quer, expressa da maneira que quer e pensa que isso é bom.
Até mesmo você ouve algumas pessoas dentro das nossas igrejas, quando eu falo isso, eu falo no sistema geral. Eu lembro que uma certa feita eu conversando com um irmão da igreja, né, e ele falando a respeito da sua fraqueza, ele dizia assim: pastor, eu me batizei, mas o meu braço não se batizou, se tiver que bater eu faço. Então não é um sistema isso. A Bíblia nos ensina a nós ter uma vida de perseverança em Cristo, como já foi feita uma leitura bem no começo, o nosso irmão presbítero fez, o livro de Efésios, Paulo falando que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra principados e potestades, algo espiritual. Então quando nós olhamos, Tiago está exortando a respeito dessa tentação. Tem alguma tradução que vai dizer que, meus amados irmãos, quando cairdes em várias tentações, ele está dizendo que o homem ele vai cair na tentação de pecar, ou em adultério, ou em pecar na tentação de vício. Não, ele está dizendo em várias provações da vossa fé, porque todos nós somos provados na nossa fé, em quem dependemos, em quem está a nossa dependência de vida cristã. Os discípulos, por exemplo, eles caíram em várias provações, em várias tentações de fé. Em uma ocasião, Jesus vem andando sobre as águas. Eles lá atrás, no versículo, no livro de Mateus, vai dizer que Jesus ele realiza o milagre dos pães e dos peixes. Jesus dá ordens passar para a outra margem. E no meio desse caminho vem a tempestade. Jesus vem andando sobre as águas. Eles começaram a se assustar, a dizer: mas quem é este? É um fantasma? Porque a provação da fé estava sendo posta em circunstância nas áreas naturais daquele momento. Eles não compreenderam, tanto que Pedro vai dizer: mas se o Senhor é Jesus, então deixa eu ter contigo. Aí Pedro, nós vamos ver que Pedro vai andar sobre as águas. E andando sobre as águas, a Bíblia vai dizer que Pedro ele vai olhar para o vento e vai olhar para a agitação do mar. O que vai acontecer? Ele vai afundar. Aí o que Jesus vai dizer para ele? Homem que de pequena fé. Ali é a provação que Pedro estava passando a respeito da sua fé. Então Tiago está dizendo: meus irmãos, com grande gozo, quando vocês passardes ou cairdes em várias provações, sabendo que a vossa fé não é em vão, mas que a nossa fé ela tem que produzir o quê? Paciência. E essa paciência que, quando nós olhamos, o apóstolo Paulo em Romano vai dizer que ela produz o quê? A paciência, ela produz a perseverança, e a perseverança produz o quê? Mais alguma coisa? Vamos lá. É Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, ou capítulo 5. Essas diversas provações, ela nos leva, irmãos, a cada dia mais, como diz, a ter perseverança de fé. É o capítulo 5 de Romanos, capítulo 5. Porque hoje em dia nós vemos, irmãos, as pessoas estão perdendo esse aspecto da fé, da perseverança. Até mesmo em algumas coisas, pequenas coisas que em nossas vidas acontecem, nós não exercitar a nossa fé, ela vai ser em vão. A fé do milagre, a fé da salvação, a fé da santificação. Quem aqui, irmãos, crê que está salvo? Levanta a mão. 1, 2, 3. Eu também creio que já estou salvo. Mas pastor, estamos aqui, estamos pecado, estamos cometendo pecado. Olhando para a Bíblia, a minha vida, Paulo vai dizer que já não vivo mais eu, mas Cristo o quê? Vive em mim. Você já não vive, como eu disse, o homem vai olhar para você, vai olhar para o teu cabelo, está com defeito. Vai olhar para o teu jeito de andar, vai botar defeito. Mas quando Deus, Ele olha para nós, Ele vê o seu Filho
que derramou o seu sangue na cruz do Calvário por todos nós. Eu disse à noite, nós estamos em um lugar, neste lugar, ou estamos em um culto, em qualquer lugar, nós não estamos porque fizemos algo bom. Nós estamos porque Cristo nos chamou e nos escolheu. Agora, esta perseverança da fé é que nos vai arremeter a continuar nessa caminhada. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: tendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação ela produz o quê? Paciência. E a paciência ela vai produzir o quê? Experiência. E a experiência produz o que em nós? A esperança. E essa esperança, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Não traz o quê? Confusão. Aqui está o estágio da nossa vida de fé em Deus. Porque, como eu disse, se nós estamos neste caminho, ou se nós estamos nesta caminhada, é por algo, é por fé, é pela graça manifestada em nossas vidas. Quem aqui é mais antigo nessa caminhada? Levanta a mão. Quem é mais antigo aqui? Eu, quando tinha 8 anos, meus pais foram para a igreja. Quem mais? Irmã, quantos anos? 42 anos. Quem mais que 42? 82? 42, 43 anos, 44, 30, a irmã bateu ali, 44 anos. Você está bom, hein? Está tudo novo. Agora eu pergunto para os 33 anos, ixi, na idade de Jesus, hein? Meu Deus. 33. Agora eu pergunto para os irmãos mais antigos, como eu disse, quantas pessoas vocês já viram se afastar dessa caminhada? Os mais novos também é uma coisa. Muitas, sim ou não? Se você olhar hoje um índice, por exemplo, o índice de pessoas afastadas do caminho é muito. E a própria Bíblia diz assim que às vezes é muito mais fácil você pregar para uma pessoa que não conhece do que quem é conhecedor. E aqui está. Por quê? Porque a Bíblia, como ela um instrumento de nos guiar a este caminho, ela vai dizer que eu vou passar por várias provações. Eu vou ter vários tipos de situações, circunstâncias e problemas. Mas em todas essas, devemos ser perseverantes. Em todas essas caminhadas, devemos ser constantes. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer que no mundo tereis o quê? Aí ele vai dizer, tende por desânimo? Não. Ele vai dizer, tende bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. A paciência de nós estarmos nessa caminhada é que vai nos levar a ter experiência com Deus. Eu disse aqui que hábitos elas são quebrados na nossa perseverança. A nossa perseverança nos leva a ter a esperança, e essa esperança que nós temos, ela não traz confusão em nossa mente, em nossa vida, em nossa família, porque nós cremos em Jesus, que Ele é presente, Ele é vivo, Ele está em todo momento conosco. Glória a Deus. Por isso que eu disse, irmão, nós encontramos várias pessoas hoje abandonaram a fé, pela fraqueza, algum momento de tentação do pecado, caiu, nunca mais voltou. Mas o que a Bíblia, o que a palavra tem para mim, o que a palavra tem para nós, para continuarmos nessa caminhada? Porque quando nós olhamos que essa caminhada está
provação, o próprio Jesus, ele vai dizer que por minha causa, lá em Mateus no capítulo 11, capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus vai dizer, porque por minha causa, o que? Vocês vão ser injuriados. Por minha causa vocês vão receber o que? Mentira. Por tudo isso, caluniado. Por minha causa, vão levantar falso testemunho. Mas o que Jesus vai dizer? Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão. É Deus que está trabalhando ao nosso favor. É Deus que está trabalhando a favor da tua casa, da tua família. Aleluia. Pode o maligno ter se levantado, mas como eu digo às vezes, mas tem vontade que dá, como eu digo às vezes, dá uma vontade de fazer, é pegar pelo pescoço, dar aquela voadora gospel, mas quando Deus ele entra na causa, Ele cuida de tudo. É natural. As mães aqui vão saber aquilo que eu estou dizendo. Tem hora que não dá vontade de pegar os filhos, de colocar dentro de uma geladeira e ficar quieto lá. Claro que dá, isso é natural de cada ser humano. Não é assim. Tem hora que dá vontade, como diz, de colocar a cabeça dentro de um buraco e ficar lá. Mas Jesus está dizendo que por causa dele, nós vamos receber galardão. Por causa dele, nós devemos continuar sendo perseverantes nesta caminhada. Haverá momento que vai querer desistir, haverá momento que vai querer parar, haverá momento que vai dar vontade de sair correndo, mas Ele vai estar presente contigo. É isso que Tiago está enaltecendo, é essa forma da fé e da perseverança. É isso que ele está enaltecendo, dizendo, se por um grande momento, você passar por várias tentações, sabendo que a vossa fé vai produzir essa paciência. Seja paciente no que você fala, seja paciente no que ouve, seja paciente naquilo que você coloca os teus olhos, porque o que Deus tem preparado é grande. Ah, pastor, já faz tempo que eu estou orando pela minha família, ainda não aconteceu nada. Continua sendo paciente. Aleluia. Porque a perfeita vontade de Deus, ela vai continuar se cumprindo. A primeira coisa que nós olhamos aqui é a nossa perseverança nas provações. Tem que ser perseverante. É continuar caminhando. Ah, levantou-se alguém por falsas calúnias? Seja perseverante em Deus. Deus ele cuida de tudo. Deus ele cuida. A primeira coisa, hábitos são quebrados quando nós somos perseverantes nas tribulações. Ah, não, mas eu vou abandonar, eu vou deixar tudo, eu vou largar a minha casa, eu vou sair. Seja perseverante nisto. Quanto mais tu ser perseverante naquilo que Deus tem propósito, Deus ele está trabalhando naquilo que tu está sendo perseverante. É isso que nós precisamos exercitar, esta fé. E a fé nós exercitamos não é com coisas grandes, com coisas pequenas. Com coisas pequenas. Quem aqui já teve dor de cabeça? Creio que todo. Como solucionar esse problema? Com o quê? Com o remédio. É isso aí. Quem aqui já teve febre? E como solucionamos esse problema? Com remédio. Vamos com o médico. Mas o que a Bíblia tem sobre isso para mim? A Bíblia diz que Jesus entrou na casa da sogra de quem? E o que ela tinha? Febre. Ai, pastor, também não dá não. Por isso que Deus deu o doutor, deu, claro que sim, Deus deu capacidade ao homem a exercer a inteligência, a sua intelectualidade. Mas Deus deu a capacidade para a igreja exercer a fé em todos os âmbitos. Eu tinha um sério problema antigamente. Eu começava a ser dependente de Dorflex e Inflalax. Todo dia, às 3 horas da tarde, eu tomava. Todo dia.
E um dia eu comecei a ouvir um pastor ele ensinando sobre essa fé. Quando chegava 3 horas, já parece que o relógio automático, o corpo já pedia. Aí eu comecei a colocar a palavra de Deus em prática sobre a minha vida. Quando você começa a colocar a prática da palavra sobre a tua vida é um milagre do Deus vivo. Sobre a tua família, ela é um milagre do Deus vivo. Aleluia. Não colocando, como eu disse, em hábitos que fomos ensinados. Naquilo que não, meu pai era desse jeito, pastor, a minha avó ensinava desse jeito. E quando nós olhamos, Tiago, ele está nos exortando que nessas provações devemos ter paciência, porque a paciência, ela vai produzir obra perfeita de Deus em nós. E essa obra perfeita é quando alguém olhar para cada um de nós como igreja, ela vê que aquilo que fazemos não é mérito próprio, mas é a obra de Deus está se aperfeiçoando em nós. Ela está se aperfeiçoando na tua casa, na tua família, no teu casamento. Aí, como eu disse, e a pergunta surge de novo, como eu falei. Por isso nós encontramos muitas pessoas abandonadas na fé. Ah não, pastor, eles saíram porque é fraco. Ninguém é forte de si por si próprio. Até um profeta que ele matou 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azeres. Aí quando ele ouviu o nome de uma mulher se levantar contra ele, o que ele fez? Correu. Elias fugiu. Quando ele ouviu Jezabel se levantando contra ele, correu, foi embora. E a natureza humana floresce. Mas quando a natureza divina ela está sobre a nossa vida, como eu disse, passamos por momento, mas sabemos que este momento ele vai acabar, mas Jesus vai ser glorificado em nossas vidas. Aleluia. Aí o que Jesus disse? Bem-aventurado sois vós, quando por minha causa, é por causa dele. Tem muita gente que entra por causa de si próprio. Entra em briga que não tem nada a ver. Aí que fala, por causa de Jesus não tem nada a ver isso. Fala o que não deve, por causa de Jesus. Não tem nada a ver com isso. É o que o Tiago está dizendo. Quando você precisar de sabedoria, peça a Ele que Ele dá. E não só isso, ele não lança em rosto aquilo que você pede a Ele. O homem sim. O homem você pode, por ser humano, você pode fazer algo de bom. Mas se você fizer algo de ruim, um dia ele vai lançar para você. Mas Tiago está dizendo que se faltar sabedoria, peça a Ele a sabedoria da paciência da fé, a sabedoria da perseverança e a sabedoria de saber que Deus Ele está presente. Glória a Deus. Aleluia. Nesta manhã o Espírito de Deus Ele vai te capacitar a compreender que você não está nesse caminho por estar. A primeira coisa nós olhamos, provação. A segunda coisa que Tiago ele vai tratar nessa sua carta, a respeito da perseverança. O que é a palavra perseverança? Permanecer em o mesmo estado perfeito daquilo que Deus te chamou a ser. Como nós ouvimos aqui, a irmã leu o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 3. O que a igreja de Éfeso tinha? Boas obras. Fazia de tudo que era bom. Aí, quando o Senhor elogia as obras deles, eles acharam muito gostoso isso. Quem não gosta de ser elogiado daquilo que faz? Eu gosto. As irmãs também gostam. Quem é o marido de chegar em casa e falar que a comida da esposa está bom? Você faz, né? Não é doido, né, irmã Silva? Todo ser humano gosta de ser elogiado. Aí Jesus vai dizer:
Mas eu tenho uma coisa perante contra vocês. O quê? Perdeu o primeiro amor. O primeiro estágio da nossa vida, ela nunca deve se perder. Como eu disse, o costume, os hábitos nos vai levar a costumes que vão perdendo. Como nós ouvimos, se tinha perseverança, o costume de ter uma vida devocional, o hábito vai fazer perder. Aí Tiago está dizendo que a perseverança, ela nos faz a ter a esperança. Romanos capítulo 4, versículo 18. Eu quero que aqui alguém leia para mim, por favor. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, não duvide. Quem vive na perseverança, ele não duvida daquilo que Deus pode fazer. Mas temos dúvida às vezes? Claro que temos. Os porém das nossas vidas, elas florescem. Não, mas Deus falou que pode fazer, pastor, mas porém, não sei se vai acontecer. Não, mas Deus falou, pastor, que Deus vai salvar a minha casa. Mas porém, não sei se vai acontecer. Mas a perseverança vai cada dia mais criar no teu coração a esperança que Deus ele vai fazer. Vamos lá? Romanos 4. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que foi lhe dito, assim será a sua descendência. O versículo 20 até o 20. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, e já amortecido, pois era já que quase 100 anos, nem tampouco para os amortecimentos do ventre de Sara, e não duvidou a promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. O que ele teve? Ele creu na esperança. Mas ao mesmo que Deus falando sobre essa esperança, ele descreu também. Houve um embate aqui. Sabe por quê? Porque Deus falou para eles que eles iam ter um filho. Abraão e Sara. Sim ou não? Mas só que quando ele olha para a mulher dele, a carcaça já não dá mais. Quantos anos Sara? 90 anos? Alguma coisa. Com 90 anos. Ter filho? Hoje, se olhar para alguns aí que a carcaça parece que está com 18, mas você olha está com... Né? Ele tinha esperança que Deus poderia fazer. Mas ele também, ao mesmo tempo, o que ele fez? Ele creu contra essa esperança, qual? Olhando para o físico. Mas como ela sendo velha, como ela sendo já de idade avançada, a estrutura física já não deu mais, a irmã tem quantos anos, com todo respeito? Aí, aqui a irmã, cabelo branquinho aqui. 59. Quem tem mais 59? 66. Não vai. Nem no sonho humano você vai entender. Se o médico chegar e falar para ela, está grávida, vai ter um filho. Credo, pastor, não dá mais não. É contra a esperança humana isso. Mas contra a esperança de Deus, nada é impossível para Deus. Aleluia. Mas o desejo, ela tem que estar dentro do nosso coração, essa esperança. Porque Deus também não vai descer do céu, vai dizer para você, toma, você tem que fazer isso. Não. Deus, ele realiza a esperança, a vontade dele, quando essa esperança ela é gerada em nós em fé. O que Jesus chega a um homem, a um jovem, que estava na beira do tanque, acho que era 38 anos já com esse problema, e Jesus vai dizer para ele, quer receber milagre? Quer levantar dali?
O que você quer? Aí ele vai dizer, não, toda vez que eu vou tentar, lá no tanque, vem sempre alguém ali. Jesus não perguntou para ele o que o tanque estava oferecendo. Jesus perguntou para ele, quer receber ele lá? Aí Jesus só com a única palavra vai dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. É a vontade que está dentro do nosso coração, essa perseverança é o que vai fazer o fruto de receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Tu pode pensar, pastor, na cidade pequena, mas de algo pequeno Deus tem o poder de fazer grande o nome dele sendo glorificado. Aleluia. Você pode crer que essas ruas pode Deus manifestar a glória dele em todos os lugares. Para muitos não é esperança isso, mas para mim é esperança em Deus. Aleluia. Abraão, ele estava crendo contra essa esperança, a qual seria feito pai de muitas as nações. Mas como isso? Aí ele, no meio desse caminho, ele vai arranjar um sério problema para ele. Ele diz, já que Sara não consegue, então vamos arranjar assim. Vamos dar um jeitinho. Claro que ele não é brasileiro não, mas vamos dar um jeitinho brasileiro que nós resolvemos esse problema. Sara pega a sua serva, faz-se deitar com seu esposo, nasce um menino, Ismael, e no meio desse caminho vem Isaac, que é a promessa que Deus faz, ela não tem tempo para mim nem para você. Ela se determina quando Deus fazer nascer essa esperança, quando você se propuser a crer nele. Ah, pastor, mas já faz muito tempo que Deus prometeu, não aconteceu. Agora eu te pergunto, você permaneceu nessa esperança, dessa fé? É perseverante? Porque às vezes, como diz, às vezes a nossa vida, se não tomarmos cuidado em hábitos ruins, caímos em murmurações. Não, mas Deus não fez, eu acho que Deus não faz mais, e aí fica. A perseverança é continuar crendo, não, Deus ele prometeu, ele vai fazer.